Bom, gente, bom dia, né? A nossa equipe o grupo, na verdade, nós somos o grupo um e ficamos responsáveis, né, por trazer mais informações e apresentar sobre o avestruz, né? A nossa equipe é composta por mim, né, Ana Gabriela, pela Girna, pelo Lucas Souza e pelo Sandro. Bom, o avestruz, né, ele pertence ao grupo das ratitas, que são o quê? São aves que, devido às suas características anatômicas, né, digamos assim, elas são incapazes de alçar voo, né, de voar. E por isso elas são denominadas de aves corredoras. O avestruz, né, ele se originou nas savanas africanas, e daí o seu habitat natural são essas zonas semidesérticas, né? Ele é um animal rústico, né, que não exige de um espaço tão grande assim para a criação, e devido a essa rusticidade, né, que esse animal apresenta, ele suporta, né, condições climáticas variadas. E aqui, né, como tem no slide, né, a classificação zoológica dele, né, o reino Animalia, filo Chordata, a classe Aves, ordem Strutioniformes, família Strutionidae, gênero Strútio e espécie Strútio camelus. Nessa ordem, né, de Strutioniformes, ela compreende 5 famílias de aves, né, que também são não voadoras. E aí a gente colocou imagens, né, para cada uma das espécies, representando, na verdade, né, essa ordem. Com os avestruzes, né, que possuem 2 espécies, os nandus, com 3 espécies, os tinamus com 48 espécies, os kiwis, e também os casuares e os emus, com 4 espécies cada. E daí, né, Strútio, ele é um gênero da atual família Strutionidae, que compõe o avestruz comum, né, da espécie Strútio camelus, e o avestruz somali, que é o Strútio molibidophanes, né, que são as únicas espécies aí sobreviventes, né, desta família até hoje. E aí eu coloquei algumas fotos, né, para mostrar as espécies, né, machos e fêmeas. Bom, em relação à função zootécnica, né, a exploração, né, da criação comercial dos avestruzes, ela se denomina, né, de estrotiocultura, e ela começou a partir de uma demanda mundial por plumas, né, em meados do século XIX. E daí somente no final do século XX, né, que a atividade ela se deu início aqui no Brasil com um cunho mais comercial, justamente através da importação de reprodutores e de matrizes que possuíam origem norte-americana e sul-africana. E daí, em termos comerciais, né, o avestruz ele possui um alto aproveitamento, o que gera uma variedade bastante ampla, né, de produtos que podem ser comercializados, sendo os principais a carne, o couro, a pluma e o óleo. E daí a cadeia produtiva, né, do avestruz, ele se denomina estrutiocultura, como eu falei anteriormente, e é composta pelos seguintes elos: indústrias de insumo e bens de capital, segmento produtivo, indústria de processamento, mercado consumidor, através de carne, couro, a pluma, os ovos. Na indústria de insumos e bens de capital, ela é subdividida em direta, quando atende de forma específica a cadeia agroindustrial, né, através de rações, suplementos, medicamentos, enfim, e indireta, quando esses bens e serviços ofertados, eles visam não somente a estrotiocultura, como também outras cadeias agroindustriais, como produção de arames, telas, fertilizantes, entre outros. No segmento produtivo, a estrotiocultura propriamente dita, né, ela apresenta 3 classificações: a classificação de grande produtor, com a densidade, né, populacional que vai de acima de 200 aves, né, então possui alto nível tecnológico, né, e também um uso mais intensivo de mão de obra especializada. Além disso, tem também o médio produtor, né, em que o adensamento populacional dessas aves é de 50 a 200, e pode ser de médio ou alta tecnologia, né, e exige também um moderado uso da mão de obra. E também existe o pequeno produtor, né, com a densidade populacional de animais
inferior a 50 aves e com baixo emprego de mão de obra, né, e também de tecnologia. Cabe destacar, né, que a participação desses pequenos e médios produtores nesse mercado ele ocorre de forma através de vias cooperativas, né, o que permite, né, uma maior escala, uma competitividade comercial. Na indústria de processamento, ocorre a transformação, né, da matéria-prima através do abate e posterior processamento de coprodutos. No segmento de distribuição, se trata justamente da transferência, né, das mercadorias dos fabricantes para os consumidores finais, né, e daí na cadeia agroindustrial do avestruz, esses agentes responsáveis pela colocação dos produtos, né, à disposição dos consumidores, são, em suma, né, os processadores distribuidores, cooperativas, entrepostos, atacadistas, varejistas, enfim. E, por fim, né, no mercado consumidor, as características elas sempre variam de acordo com o coproduto em questão, né? Por exemplo, as subcadeias da carne e do couro do avestruz, devido aos seus preços elevados e qualidade, eles destinam, né, os seus produtos finais a consumidores que possuem uma alta renda, né? Enquanto que a pluma, ela pode atender também a indústria da moda, mas ela também atende à indústria, por exemplo, de fabricação de esponadores, né? Quando existe uma baixa qualidade do produto e pouco valor agregado, digamos assim. E aqui são só algumas imagens, né, para retratar os produtos que são originados a partir do animal, né, como plumas, couro, espanadores, né, os ovos, que também podem ser consumidos, a carne, o óleo, enfim. Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade à apresentação sobre o avestruz, agora a gente vai falar sobre as características gerais. É uma ave que é originária de regiões semiáridas, mais precisamente do continente africano, e ela começou a ser criada para a produção de plumas, mas foi uma criação, iniciou com uma criação extensiva, né, onde os animais eles não eram abatidos e as plumas elas eram recortadas 2 vezes ao ano. É uma ave que apresenta uma ótima capacidade de adaptação, onde ela suporta altas e baixas temperaturas. É um animal bastante rústico, muito resistente a doenças, mas é muito importante que o criador ele tenha cuidado nos 3 primeiros meses iniciais de vida do animal, porque o seu sistema imunológico ainda está muito ainda pode estar susceptível a doenças. Então, é muito interessante que tenha essa atenção maior nos 3 primeiros meses de vida. Quanto às outras características morfológicas, ela é a maior ave existente, com uma altura que varia de 2,1 até 2,5 metros de altura. O peso médio está em torno de 130 a 150 quilos, mas já vi informações que pode chegar até a 180 quilos, dependendo muito do manejo e da criação que ele vai estar inserido. Essas aves elas não possuem a capacidade de voar, então essa habilidade era compensada pela sua capacidade de correr. Ela pode atingir até velocidades de 70 km por hora, com passos com mais de 3,5 metros. Pode passar, Gabi. A longevidade desse animal é em média 50 anos, mas podendo chegar até 70 anos de vida. Economicamente, ele é produtivo até os 40 anos de idade. Ele atinge a sua idade de abate com 13 meses. Inicia a vida reprodutiva entre 2 e 3 anos de vida para as fêmeas, né, aí com 24 meses, e os machos entre 3 e 4 anos, mais ou menos com 30 meses de idade. Então, eles apresentam um ciclo reprodutivo com cerca de 20 a 30 anos. Cada fêmea, ela põe em média 60 ovos por ano no seu período reprodutivo, né? O seu período de incubação é de 42 dias e cada ovo, ele pode pesar em média até 1,8 quilos. Então, essa quantidade, esse peso, é bem expressivo. Né? A gente pode imaginar que é equivalente a 24 ovos de galinha, então tem essa característica bem marcante. O dimorfismo sexual também é algo marcante nessa ave,
Os machos, eles são pretos com pontas das asas brancas e a fêmea ela é cinza, independente da espécie. E essa diferença, ela só consegue ser expressada a partir de 1 ano e meio de vida da planta. Ou, desculpa, do animal. Pode passar, Gabi. Quanto aos sistemas de criação, o primeiro sistema de criação é o extensivo. Nesse sistema de criação, apresenta grandes áreas com uma alimentação natural e pouca intervenção ou controle produtivo. Então, aqui o criador ele não tem muita intervenção dele nesse tipo de sistema. Pode passar. O segundo sistema é o sistema de criação semi-extensivo, onde os reprodutores são mantidos em casais ou machos, né? E 2 fêmeas por piquete. Então, em cada piquete, ele vai ter, em média, 500 a 800 metros quadrados. É o tipo de sistema, começa aí com o sistema de criação, que é um dos mais indicados, exatamente por manter reprodutores que são mantidos em casais, ou então também pela quantidade, né, de um macho e 2 fêmeas por piquete. Pode passar. No sistema de criação intensivo, os reprodutores eles são mantidos em piquetes. Os filhotes eles são criados em estruturas próprias, onde eles são mantidos durante a sua fase de desenvolvimento, e com essa criação, ele está também com ração balanceada e também sob pastejo. No sistema de criação intensivo, existem 3 fases, que é a fase inicial, que é do nascimento até os 3 meses de vida do animal, né, que são aqueles meses que precisam de mais atenção do criador. A fase 2, que é a fase de crescimento, que é dessa fase de 3 meses até os 24 e 30 meses, que seria onde vai iniciar, antes de iniciar, na verdade, a vida reprodutiva do animal. E a terceira fase, que é a fase de reprodução, que é onde o animal ele inicia a sua vida reprodutiva. Pode passar. Bom dia. Eu vou falar sobre o panorama da criação no Brasil, né? Como se fosse uma história, né? A gente enfrentou alguns problemas em achar fontes mais recentes. Aí, vou contar um pouquinho de como se deu o início e tal da criação, né? Porque o Brasil é um país com alto potencial para crescimento, né? Para atividades ligadas à produção de proteínas de origem animal e vegetal. Essa alta potencial é atribuída às características territoriais e climáticas, né? E com isso, a estruticultura aqui teve início só nos meados de 1995, né? E desde então, desde até dessa data, teve muita especulação, né? Vinculada à sua criação e à expectativa de rentabilidade, e gerou frustrações a grandes produtores, né, alguns produtores, né, porque é uma cadeia produtiva que não está totalmente consolidada, e necessitava de organização, né, tipo, porque a carne ocupa muitos nichos e tal, mas com isso, sempre com essa necessidade de organização, alguns investidores implementaram essa criação de uma forma muito grande no Brasil, né? E por causa que a criação de avestruz sempre vinha chamando a atenção em relação à comparação com os bovinos, né? Pode passar, Gabi. Que tem algumas características que os produtores comparavam justamente com os bovinos, que é o que esse quadro apresenta, né? Questão de crias, né? Crias por ano. O avestruz dá 20 a 25 crias, enquanto o gado bovino só dá 1. Tempo de engorda também, até o tempo de abate. E isso fizeram com que os produtores chamassem a atenção desses produtores para investir nesse mercado. Pode passar, Gabi. E já na questão mundial, né, tipo, como fala aqui, a criação comercial tem por volta de 120 anos, mas
o primeiro abate, né, em escala comercial, foi bem recente, assim, recente, entre aspas, né, que foi em 1964. E o primeiro curtume especializado para couro surgiu em 1970. Já aí, com isso, os maiores rebanhos, os pioneiros, são da África, né, da África do Sul, onde a espécie é originária. O Brasil vinha em seguida, Estados Unidos, Austrália e Israel. E esses países produtores são divididos em 4 grupos, de acordo com o estágio de desenvolvimento do mercado que eles se encontram, né? Passa bem. O grupo 1, que são países estabelecidos há muito tempo na criação comercial da ave, né? Como a África do Sul, que foi a pioneira na atividade. Aí, e existem outros países, como Israel, que são países que intensificaram o negócio devido ao aumento do interesse pela ave, né? Aí tem o grupo 2, que são novos pioneiros, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa do Norte e Austrália. Países com processamento, o grupo 3, né? Países com processamento recente, que seria a Espanha, Portugal, Itália. E o grupo 4, né? Que é estágio de reprodutores ou inicial, que é o comércio que se baseia na venda de animais vivos. É, as, a, pode passar, Evelyn. Aqui eu trouxe umas notícias, não tão recentes também, porque as fontes, né, que eu peguei essas informações de grupos e tal, as fontes eram de 2006 a 2007, que era justamente por isso que a criação cresceu tanto nesse tempo, nos anos 90 até 2005, pois aqui no Brasil ainda não tinha permissão para exportar, então o negócio que se tinha era para criação e venda, né? Que é por isso que se enquadra no grupo 4. E, e não tinha um órgão que não fiscalizasse, mas cuidasse, anotasse dados sobre essa criação. As fontes que a gente pegou, que a gente encontrou de 2007, era da ACAB, que é a Associação de Criadores de Avestruz do Brasil. Só que a gente não sei o que houve, não consegui achar a informação, mas esse site, essa associação, a gente não conseguiu entrar em site. O site que eu entrei dizia que estava em manutenção e meio que sumiu, não tinha essas informações. Até nesse ano de 2006, 2007, era difícil achar informação de produção mundial. E com isso, depois desse período, até de 2006 adiante, eu peguei essas notícias, né, que são 2016, 2011, 2013, que mostra que a estruticultura teve uma crise, passou por uma crise. E muito motivo dessa crise, um dos motivos dessa crise, é pelo golpe que existiu numa empresa chamada Avestruz Master, eu acho, que acabou quebrando muitos criadores de avestruz, porque essa empresa tinha um esquema de pirâmide de compra e de venda de avestruz, né? E, por exemplo, ela dizia que no papel, ela dizia que tinha vendido mais de 600 mil cabeças de avestruz, só que quando descobriram o esquema, né? Tinha vendido 50 mil. E esse caso é bem famoso, é um dos casos maiores de fraude assim no Brasil. Tipo, investiu em publicidade, por exemplo, 4 milhões, e em ração para avestruz gastou 100 mil. E isso acabou, tipo, como era um esquema de pirâmide, por exemplo, a empresa falava que assinava contrato com 10 pessoas, né? Essas 10 pessoas iam atrás de mais 10 para fazer contratos e investir o dinheiro nessa empresa, né? E com isso, quando descobriu a fraude, a empresa acabou quebrando e esses produtores, essas pessoas que se deslumbraram com a promessa de ser um negócio rentável, acabaram quebrando e os que já tinham investido também quebraram. Aí muitos não conseguiram manter a criação e por isso meio que
A gente não achou dados recentes, mas meio que deu uma baixada no número de criadores e tal. Ainda tem dados que existem algumas fazendas que criam, que persistiram durante essa crise, mas são bem poucas. E com isso acabou atrapalhando bastante esse negócio aqui no Brasil. Só, Gabi. Bom dia, gente. Vou falar um pouco das instalações para a criação de avestruz, né? Como toda instalação, ela tem um objetivo principal de proteger os animais, né? E no caso, para os avestruz, ele tem como objetivo proteger do sol, da chuva e até dos ventos fortes, né? E essas instalações devem ter uma grande rusticidade, né? Por conta de um animal de considerado grande porte. Para facilitar a limpeza, alguns produtores utilizam o cimento, o chão acimentado, né? Onde vai facilitar a limpeza e até para o animal mesmo. Em piquetes de terra batida, deve conter pasto resistente a pisoteio, né? Pois é um animal que gosta de se movimentar bastante, então tem que ter e se alimentar também da gramínea, né? Então tem que ser bastante resistente. A altura mínima de cercas e arames deve ser de 1,5 metro de altura, né? Pois está se tratando de um animal bastante alto. Também é importante falar que nos arames contém um espaço onde ele não possa se enganchar, né? Ele é bastante curioso e acontece acidentes com avestruz quando ele coloca o seu pescoço e não consegue voltar, né? Então acaba prejudicando a produção. E deve conter bebedouros, que pode ser feito de alvenaria, comedouros, que você pode utilizar pneu ou galão plástico cortado, onde vai facilitar o alimento do animal. Vai passar, Gabi. Então, nessas três imagens, vemos alguns exemplos, né? A primeira imagem é uma avestruz em campo aberto, né? Onde os comedouros ficam na base de cada estaca e aí a maioria dos avestruz consegue se movimentar e realizar suas atividades. Podemos observar também o piso, né? Aí, pelo pisoteio, também não tem nenhuma vegetação, porém, esse campo aberto dá para ele se alimentar. Já na imagem 2, essa da direita, podemos ver que tem um misto, né? Onde ele pode se alimentar tanto da graminha que está presente no chão e um pequeno abrigo onde fica bebedouros e comedouros para quando estiver chovendo ele se proteger. E a última imagem, a do meio, é um sistema de criação só de filhotes de avestruz, né? Que é feito numa estufa, onde vai facilitar é, é, que os filhotes não fiquem com os reprodutores. Pode passar, Gabi. Pronto. E o desafio da produção, né? E um dos desafios é a falta de tecnologia nessa cadeia produtiva, né? Como o Lucas falou. Tentaram fazer a produção, tinha potencial, porém faltou organização nessa cadeia produtiva. Outro fator está relacionado ao manejo, principalmente dos filhos de avestruz, que nos 3 primeiros meses passam por um período muito crítico. Então, precisa daquela atenção e conhecimentos zootécnicos, mas infelizmente não está disponível para todo mundo. E aspecto econômico, né, se faz necessário um estudo de marketing para investir mesmo nessa parte de comércio, né, investimento. E mostrar produtos e subprodutos para aproveitar o máximo da ave, né? Não só o ovo, como a carne, né? Como falou que ele tem vários potenciais, só falta aquele investimento para dar tudo certo. E outro fator é para melhorar a qualidade genética, né? Onde buscar animais com aspectos zootécnicos. Por exemplo, se um animal que é visado só para carne, então ele adquira maior peso em menos tempo, entendeu? Assim, na base da genética, ou então para plumas, e vai depender do seu objetivo. Vai passar, Gabi. Essas são as nossas referências, e obrigado.